Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bom? Estou passando aqui hoje para deixar uma palavra de Deus para você, uma semente de fé para o teu coração. E a palavra que eu gostaria de trazer hoje para os irmãos está lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 10. E do versículo 2 ao 4, diz assim a palavra de Deus: Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo seu nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Nessa situação, nosso Senhor Jesus está falando através de uma parábola a respeito dele mesmo, que ele é o bom pastor. E o interessante é que ele começa essa analogia se referindo a si próprio como a porta. No versículo 9, Jesus afirma o seguinte: Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. É muito interessante a gente reparar isso, que Jesus está falando a respeito de salvação, a respeito das ovelhas estarem a salvo. E ele indica que ele, o próprio Jesus, ele é a porta. A porta, ela é o caminho, ela é o lugar correto, a única forma de se entrar ou de se participar de algo. E Jesus está falando exatamente isso. A porta para a salvação sou eu. Jesus, ele é a única porta. Alguns podem tentar entrar por pulando o muro ou entrar pelas janelas, mas o caminho projetado, o caminho correto, o único caminho que leva à salvação é Jesus, que ele se coloca como essa porta. E é interessante que ele está falando a respeito de salvação e ele está falando junto essa questão do pastor e das ovelhas. E quando nós falamos de ovelhas, muitas vezes nós imaginamos que o lugar seguro de uma ovelha é num aprisco, assim como ele próprio usa essa palavra nessa passagem. O aprisco é o lugar onde as ovelhas ficam ali protegidas, cercadas por algo, e nós muitas vezes relacionamos o aprisco como segurança, como estar a salvo. Mas o interessante é que quando Jesus está falando de salvação, ele traz a salvação de uma forma dinâmica. Como nós acabamos de ler no versículo 9, ele fala: qualquer pessoa que entrar por mim será salva. E depois ele diz: entrará e sairá e encontrará pastagem. Na verdade, a salvação, meus irmãos, ele não está no aprisco. Jesus deixa muito claro que aqueles que estão com ele é que são salvos. Aqueles que passam pela porta, que entram, que saem, são esses que encontram a salvação. E nós temos que compreender isso. A salvação não está no aprisco, mas a salvação está em estar com o pastor. A salvação verdadeira não é um lugar fixo. A salvação verdadeira, ela não é um lugar físico protegido, mas a salvação verdadeira é uma pessoa. A salvação é Jesus. E é tão lindo porque Jesus, ele se põe como a porta e ele se coloca depois como o bom pastor. No versículo 11, a gente pode reparar aqui que ele diz: Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, as ovelhas estão seguras, as ovelhas estão a salvo não apenas quando elas estão num aprisco, mas quando elas estão com o bom pastor. Como lemos no versículo 9, o bom pastor é aquele que chama para fora, que leva para dentro, que encontra pastagens, que cuida. O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. E nós temos que entender, porque nesses tempos nós estamos vivendo um tempo onde o nosso aprisco, aquilo que aparentemente é um lugar de segurança, aquilo que aparentemente é um lugar onde estamos a salvo, não é, de fato está se mostrando que não é um lugar que nos protege. Com essa onda, essa pandemia que estamos vivendo, muitas pessoas que tinham a sua segurança, a sua sensação de estarem seguras, sendo até mesmo através de recursos financeiros ou qualquer outro fator, com esta pandemia se notou que na verdade não. A segurança não está no lugar fixo. E Jesus está revelando exatamente isso. Eu sou o bom pastor que eu chamo, e eu, como um bom pastor, levo as minhas ovelhas à pastagem.
a lugares seguros. Sabe, irmãos, nós temos que entender que a segurança e que a salvação não está num lugar. A segurança, a salvação não está num emprego, não está num cargo, não está numa conta bancária, não está numa igreja específica, não está num líder. Essas coisas podem ser usadas por Deus, graças a Deus que sim, com certeza. Mas a salvação verdadeira não está no lugar. A salvação verdadeira está numa pessoa, está em Jesus, que Ele é o bom pastor. E por isso esse tempo que estamos vivendo é onde justamente os nossos apriscos estão caindo. E aqueles que tinham ou têm a sua confiança num aprisco começam a se desesperar. Mas aqueles que têm a sua confiança no bom pastor, esse não se desespera. Porque afinal de contas é o bom pastor que chama as ovelhas e as ovelhas o conhecem a sua voz. E onde o bom pastor levar as ovelhas se sentem seguras e protegidas. Porque este bom pastor, conforme lemos no versículo 11, ele está pronto, é aquele que está disponível para, até se for preciso, dar a vida pelas suas ovelhas. Uma ovelha, quando ela está sendo conduzida por um pastor, ela não fica em guarda, olhando onde estão os lobos ou possíveis perigos. Ela simplesmente está ali protegida. Não porque ela está num aprisco, não porque ela está num cercado, mas porque ela está com o bom pastor. E eu penso que é mais ou menos por essa linha quando a gente lê aquele salmo tão conhecido, Salmo 23, né? Um salmo de Davi, onde está escrito o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É interessante que Davi fala, nada vai me faltar. E o que justifica essa ausência de falta não é o lugar onde ele está. Não é assim, eu estou protegido no meu aprisco, eu estou num lugar onde tem muita comida e nada me falta. Não, a garantia de que nada vai faltar é que o Senhor é o pastor. É a presença do pastor. Ele diz, eu estou com o meu bom pastor e por isso o bom pastor cuida de mim. No versículo 2 fala, em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Isso é tão lindo porque Davi compreendeu que a salvação dele não está em instituição, não depende do que está acontecendo ao redor dele, onde ele está, porque ele fala, ainda que eu esteja no pior lugar, ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque eu estou constantemente ouvindo a voz do meu pastor, e eu sigo o meu pastor, como nós lemos em João 10, né? Que o pastor chama as ovelhas para fora, depois para dentro, encontra pastagem, e o segredo de estarmos seguros é estarmos ouvindo a voz do pastor e acompanhando este pastor onde quer que ele esteja. A garantia da nossa segurança, a garantia da nossa salvação, a garantia do nosso sustento não é o aprisco, é o pastor. Amém, irmãos? Então nós temos que olhar para Jesus. Onde quer que ele esteja, ali é o lugar seguro. Porque o lugar seguro não é um lugar físico, mas o lugar seguro é uma pessoa. É o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te pergunto, irmão, o quanto você reconhece a voz desse pastor? Né? Porque ainda nesta passagem de João 10, no versículo 14, Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e eu sou conhecido por elas. As ovelhas que usufruem da segurança, da proteção do pastor, elas conhecem o pastor e o pastor é conhecido delas. Por isso eu te pergunto, você é uma ovelha? Amém? O quanto você conhece o seu pastor? Porque se você não conhecer o teu pastor, você não vai conseguir confiar nele. Você não vai conseguir se sentir seguro nessa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus. Então a questão é, o quanto mais você conhece a Jesus, mais seguro você se sente. Porque a segurança está em Cristo, a segurança está em Jesus e não em aprisco ou em qualquer outro lugar. E isso é maravilhoso para nós, porque Jesus disse que ele nunca nos abandonaria. Ele é fiel, ele permanece conosco, ele nos entende, ele nos compreende, ele nos sustenta. Temos tantas promessas maravilhosas de Deus para nós. E enquanto mantivermos os nossos olhos fixos nesse pastor, nós podemos ficar tranquilos e descansar.
E é isso que eu gostaria de deixar, essa breve meditação no teu coração, essa breve palavra no teu coração. No momento em que você estiver desesperado, em que talvez as coisas estejam acontecendo, você pode estar até caminhando próximo ali do vale da sombra da morte. Lembre-se de prestar atenção e reconhecer a voz do pastor. Porque enquanto você estiver próximo dele, nada vai te faltar, como diz o Salmo 23. Nada vai te faltar, porque o Senhor é o meu pastor. Amém? Eu gostaria de orar. Se você puder fechar os teus olhos onde você está, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela é viva, que ela fala conosco. E, Senhor, obrigado porque nós temos uma promessa maravilhosa, Deus, de que o Senhor nunca nos abandonaria, nada irá nos faltar, nada precisamos temer, porque o Senhor está comigo. Senhor, neste momento, Pai, em que estamos vivendo, pode ser que alguns apriscos estejam caindo por terra, mas, Deus, isso não irá nos abalar, porque nós entendemos que a salvação não está num lugar, mas está numa pessoa, e esta pessoa é o Senhor Jesus. É uma pessoa fiel e que continua cuidando de todas as coisas, continua sendo bom, continua trabalhando em nosso favor. Por isso, Deus, queremos te louvar, por isso, Deus, podemos nos alegrar nesta palavra tão maravilhosa, Senhor Deus. Que o Senhor possa trabalhar em nós, nos corrigir, Deus. Queremos tirar os nossos olhos dos apriscos e queremos colocar os olhos no único capaz de salvar as nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, a Ti nós damos toda a honra, toda a glória, Pai. E que nós possamos ter intimidade contigo, a fim, Deus, de reconhecermos a Tua voz. E no momento que ouvirmos a Tua voz, independente de onde estivermos, nós podemos descansar como ovelhas que confiam no seu pastor. Ovelhas que estão ali, Deus, usufruindo, Pai, de onde o pastor as leva, Senhor. Que estão tranquilas, porque sabem que tem um pastor capaz de dar a vida por elas. E é exatamente isso que o Senhor fez por nós, Deus. E o Senhor está disposto, Deus, a nos proteger, a nos salvar, porque o Senhor é quem cuida de nós. Por isso que o Senhor, essa verdade possa tocar o coração de cada irmão meu, Senhor Deus, onde quer que eles estejam. Que essa lembrança de um pastor, que é o bom pastor, Deus, isso possa servir de alegria e de consolo para cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. E lembre-se disso, a nossa salvação não está no aprisco. Está no nosso bom pastor que não nos abandona, em nome de Jesus. Amém?